Foi. Agora sim. Aleluia! Amém. Que brabo, hein? É igual entrar na piscina gelada. Primeiro mergulho Gente, sempre eu tinha me dolorido. posicionado toda e entrei assim de surpresa, mas tá ótimo. Foi. Beleza, deu Prazer, certo. Tenta desculpe só dar uma alinhadinha, porque a por câmera tá meio que algum desalinhada aí. motivo. Por algum motivo algum desconhecido não estava acontecendo essa conexão. Mas estou Também presente. José, obrigada por segurar aí as pontas. nada. Que isso, vou só dar uma resumida, porque eu tinha conversado um pouquinho naquela primeira live, né, que agora já foi pro lixo, né, ficou só um tempinho de eu falando sozinho, mas eu queria só dar uma introduzida novamente no assunto osteoporose. Então, a gente tem um vídeo que ficou muito famoso recentemente no YouTube. Por acaso, ele viralizou, explodiu. Não sei nem se eu posso dizer que ele viralizou, mas mais de 7 mil pessoas assistiram a ele no último mês, praticamente. Foi de julho para cá, muita gente começou a consumir ele. Então, acabou sendo super pertinente, esse assunto, que já estava no gatilho, né? E aí foi só juntar a fome com a vontade de comer e botar na prática, né? Mas a osteoporose é uma condição de perda mineral óssea, né? Todo mundo já está acostumado com esse termo. Com esse termo, a osteopenia é uma perda inicial, mais precoce, um sinal de alerta, e quando chega num grau de osteoporose é porque a gente já sabe que a pessoa já está precisando de atenções muito mais delicadas, vamos dizer assim, para que não aconteça o risco de uma fratura muitas vezes espontânea. Então, o trabalho da fisioterapia é justamente conseguir botar esses pacientes que, na maioria das vezes, são sedentários, são pessoas que não estão acostumadas a depositar carga no eixo ósseo para conseguir estimular essas células que renovam o osso a ganharem a corrida das células que degradam o osso, né? Então, são duas células competindo praticamente uma com as outras. E aí sim conseguir estimular o aumento do depósito. Então, o trabalho da fisioterapia é conseguir fazer exercícios seguros, mas de carga, especialmente carga vertical, para conseguir melhorar essa densidade mineral óssea. E aí é claro, né? E a primeira pergunta que as pessoas se fazem é: basta fazer exercício? É claro que não. Na maioria das vezes, você sabe muito bem, as pessoas já chegam aqui já dizendo pra gente: eu já estou fazendo a minha reposição de cálcio, já estou fazendo a reposição de vitamina D. Só que a gente queria justamente aproveitar a sua expertise para a gente mergulhar mais ainda nesse assunto, justamente para saber: é só vitamina D? É só cálcio? Então, a primeira pergunta, e a gente tem algumas perguntas anotadas em relação a isso, eu vou buscar minha colinha aqui, é que antes da gente pensar no combate da osteoporose em si, o mais interessante é, especialmente para o público acima dos 50 anos, né? As mulheres, especialmente por conta da menopausa, que perdem alguns hormônios que aceleram esse processo. Mas antes de a gente pensar em repor, eu acho que também é muito importante a gente evitar perder. A nutrição tem Claro. alguma coisa que possa fazer a gente, a ajudar a gente a não perder o osso, vamos dizer assim? Sim, José, a gente pode evitar através de o não consumo de alguns alimentos, né? E dentro desses alimentos, pode parecer até um pouco espantoso, tem alimentos que são super indicados, né? E aí, posteriormente, eu vou falar como a gente deve consumir sem a preocupação, né, com essa questão da perda óssea, tá? Então, seriam os alimentos. A gente tem que evitar o excesso de sal, né? O sódio, ele faz essa excreção maior do cálcio. A gente tem que evitar refrigerante, e aí a gente pode fazer uma conexão em relação ao sódio, né? Porque o refrigerante é um alimento industrializado. Os industrializados todos são riquíssimos em sódio, então a gente já engloba esses industrializados também, né? A gente tem que evitar o café. E aí, até a gente conversando essa semana, né? Você me perguntou, mas a cafeína também, Bárbara? Então, não, é exatamente isso. É a cafeína que faz com que o cálcio não seja absorvido de forma adequada, né? Então, a gente precisa, se for a opção, por exemplo, do descafeinado, como você deu uma sugestão, pode, ok. Então, essa duplinha do café com leite, né, que agrada 80% aí da população, pode ser um risco, tá? Não é aquele consumo pequeno, mas é daquele indivíduo que consome de manhã, à tarde, às vezes até antes de dormir, porque tem que ser um consumo acima de 30 miligramas de cafeína, tá? Lembrando que a cafeína está presente em outros alimentos, até em chás, por exemplo.
no refrigerante que a gente falou. Então, o consumo aos poucos pode roubar. Então, assim, voltando, a cafeína, o sal, os refrigerantes, né? E aí é onde é o alimento que eu vou te falar que seria essencial. Por exemplo, o nosso feijão do dia a dia, né? Por ele ter uma substância chamada fitato, né? Que a gente até pode reduzir através daquele remolho que nossa avó, nossa mãe sempre fez, né? De botar aquele remolho e jogar aquela água fora. A gente pode reduzir esse fitato. Mas esse fitato, ele também concorre ali com cálcio e pode fazer com que você não tenha uma boa absorção, tá? Tomate também, nozes também influenciam. Ah, então como é que eu posso fazer para comer o feijão e não ter essa questão, né, da perda? É não fazer o consumo de toda essa lista que eu falei, tá? Então, assim, o consumo exagerado global desses alimentos que eu falei que vão gerar essa perda. Então, é somente variar a alimentação. E essa palavra é a palavra mais interessante, né? Variar. Porque quanto mais restrito é o cardápio, se a pessoa não tem uma variedade legal, eu não vou nem partir para o ponto de a pessoa não gostar de comer legume, por exemplo. Mas vamos pensar na pessoa que só come arroz e feijão. Se ela só depende do feijão para ter uma variedade nutricional, ela vai estar jogando contra ela própria, né? Não só do ponto de vista de variedade de oferta, mas até do ponto de vista de roubar cálcio por conta dos fitatos. Então a gente vai com certeza entrar em detalhes mais profundos em relação a essa variabilidade alimentar. Mas isso já mostra que o detalhe em relação a essa variedade já começa no início, né? Não roubar cálcio do corpo ajuda já no combate à osteopenia, vamos dizer assim, para que a gente não continue perdendo osso, né? Agora, e no caso dos pacientes que já têm a osteopenia e osteoporose, a gente precisa, seria correto a gente dizer que não fazer as reposições e só mexer com esses alimentos já traria para elas uma condição interessante? Então, aí no caso seria uma visão mais crítica, né, sobre esses alimentos, sobre o consumo e as repetições desses alimentos perante uma pessoa que só está evitando, né, no caso, tá com a osteopenia, né, então uma atenção mais plena e o consumo dos alimentos fonte, né, que até eu já estou dando spoiler que seria, né, a próxima pergunta, né? Então, é o consumo ali de alimentos que tenham as principais vitaminas e minerais, né? Vitamina K, magnésio, o cálcio e a famosa vitamina D. Então, para você não evoluir, você já tem a osteoporose diagnosticada, foi fechado clinicamente. Então, é evitar os alimentos que continuam roubando esse cálcio e inserir os que vão ajudar, né, que são esses alimentos fonte, que vão ajudar nessa absorção desse cálcio, né? Fora a medicação, que suplementação, se a pessoa com certeza, né, já faz o uso. Isso, bacana. E a gente, falando da vitamina D, como você mesmo já puxou o gancho, né? A vitamina D, ela também é considerada um hormônio atualmente, não é isso? Já que o nosso corpo produz a vitamina, né? Ela pode ser considerada até um hormônio. Até onde eu lia, até um pouco, não vou dizer recentemente, mas há alguns anos atrás, uns bons 2 anos atrás, estava sendo estudada a possibilidade de reclassificação e que ela deixasse de ser chamada de vitamina, né? Teoricamente, basta a gente pegar sol, né? Basta a gente pegar sol, não precisa ser um sol intenso, um sol de 15 minutos, por volta de 9, 10 horas da manhã, para a gente que mora aqui no Rio de Janeiro, já seria o suficiente para a gente conseguir produzir essa quantidade de vitamina D para ter os padrões normais que são, vamos dizer assim, classificados como normais dentro da comunidade internacional. Só que quem está com perda precisa de mais vitamina D? Seria certo a gente pensar dessa forma? Assim, a gente tem o valor referência e a gente pode falar que existem valores ótimos, né? Não só associada ao tema de hoje, como outros, por exemplo, a imunidade, que foi muito falada também né, no período da pandemia mais em alta, seria que além do nível, né, dos 20 mg por ml, né, a partir de 20, seria você ter o ideal entre 25, 30 e algumas referências chegando a 35, né? Então, esses pacientes que já têm essa questão com o cálcio e a osteoporose ligada, seria interessante ficar nesse valor ótimo, que é um valor que ainda está dentro do valor de referência,
mas não está tão abaixo, tão perto do mínimo. Então, seria muito interessante fazer o consumo dos alimentos, né? Porque se você está num valor de 20, 25, é a possibilidade de fazer com os alimentos, fazer com que suba, né? E você toma o teu sol sem suplementar. Ou suplementando, dependendo da rotina, porque às vezes o paciente não consegue, né? Muitas vezes eu, como Nutri, saio 5 horas da manhã, chego 7 horas da noite. O sol é ali na janela para ver se. Então, assim, a gente tem que adaptar a realidade de cada um, entender nossa realidade até para explicar para o profissional e a gente adequar da melhor forma. O importante é a pessoa ter o valor de referência ideal e ter os benefícios que esse valor de referência traz para o bom funcionamento do organismo. É claro, agora também é muito importante a gente frisar aqui de que a gente não está promovendo aqui um consumo desenfreado de vitamina D, porque é uma coisa que a gente pode pegar na prateleira da farmácia sem orientação nenhuma. A gente também tem que ter cuidado com o excesso de vitamina. Então, todo mundo que for ter que fazer uma reposição precisa primeiro fazer uma consulta, fazer uma análise de vitamina D livre, né, no corpo para poder saber se está necessitando ou não dessa reposição. Vitamina D em excesso, o hormônio da vitamina D em excesso, também pode trazer um problema para a pessoa, então, né? Sim, sim, exatamente. Na verdade, as pessoas se pegaram esses benefícios, né? E muitas vezes o médico passa uma dose alta de uma dose assim. Eu peguei casos no consultório, bastante, até que estavam com níveis de 15, né? 15, 18, assim, menos que 20. E aí passou os 50 mil na dosagem, né? No tempo necessário, que não cabe aqui a gente falar, senão vai ter um monte de gente tomando vitamina D por aí, né? Então, a gente determinado especificamente, né? Mas mais para frente a gente vai falar o que deve ser consumido diariamente, mas você precisa de um profissional para dizer de forma personalizada, né? Tá, e aí pegou esses 50 mil que o médico enviou e o médico falou por 2 meses você toma isso. E o paciente quer tomar por 4, 5, muitas vezes não tá mais na prescrição médica. Se a gente falou, né, que a vitamina D e o cálcio eles estão ali associados, né, que você melhora a absorção de cálcio com o consumo da vitamina D, se entende que você vai ter uma superabsorção ou um crescimento desse valor de referência do cálcio. O que o cálcio faz? A calcificação. E aí você pode, a níveis, né, claro, acima de 100, né, a gente falou que o valor de referência é 20, né, acima de 100 ocorrer a calcificação de tecidos moles, né, coração, parte renal, então isso é muito sério, é muito grave, e não parece tão distante de uma realidade, porque eu já peguei pacientes com 78, 80, tá? Porque estão num consumo exagerado e é um alerta necessário até para a gente realmente falar aqui nessa live hoje. É rotineiro. A gente atende pessoas com calcificações em tendões do ombro, por exemplo, no manguito, né? Que é uma queixa comum, são tendões muito fininhos e eles facilmente aparecem com depósito de cálcio. A gente já viu também pessoas com calcificação em músculo cardíaco. Então, olha o tamanho do problema, né? Como é que se desfaz uma calcificação de um músculo cardíaco? No ombro, dependendo do protocolo de eletroterapia que a gente até consegue dar uma ajuda. Mas mesmo assim, é muito difícil lidar com isso e provoca dor também. Além disso, também pode favorecer o surgimento de cálculo renal, porque o excesso vai ser filtrado pelo rim e vai ser depositado na urina, né? E aí, se tiver um excesso de cálcio, ele vai aparecer nesse possível cálculo também, né? Muito bem. Então, A gente acaba tá que falando... e prejudica vários outros, né? Exatamente. Então, essa dose tem que estar bem calculada individualmente. A gente está falando muito do cálcio, da vitamina D, são os dois mais óbvios, né? Eu acho que todo mundo sabe quais são as principais fontes de cálcio, mas a gente vai falar delas também. Mas além deles, você também citou outros, como por exemplo o magnésio, né? Quais são os alimentos, então, que a gente tem que trazer uma, vamos dizer assim, prioridade na nossa rotina para a gente conseguir ter um acesso bacana em relação a essa reposição por vias naturais, vamos dizer assim? Sim, sim. Então, tem o magnésio e a vitamina K que eu também vou falar, né? Mas a gente pode encontrar o magnésio através das sementes, tá? Sementes de linhaça, semente de abóbora. Essas sementes, né, como por exemplo a de abóbora, hoje em dia vende até ela tostadinha, ou você pode fazer, né, enfim, no forno, né, como
for melhor a opção. Você também encontra em forma de farinha, em forma para você botar assim por cima, né, de uma fruta, de um iogurte. E, José, eu gosto sempre de facilitar a vida do paciente. Eu falo que o paciente não precisa me dar 100%. Ele pode me dar 80%, porque se eu dificultar muito, ele vai me dar zero, né? Se eu falar, não, você tem que pegar essa semente, você tem que moer, você tem que tostar, então a gente não vai conseguir ter esse acesso. Então, a gente consegue facilitar essa ingestão do magnésio, por exemplo, através dessas sementes tranquilamente. Dos famosos nuts, né? As castanhas, amêndoas, a gente também consegue. Então, aquele lanchinho que às vezes a gente passa na colação ou no lanche da tarde, né? Que também mata aquela fome, também tem todo esse benefício por trás, né? O magnésio tem tantos outros benefícios, mas também tem esse grande benefício de ajudar na osteopenia e na osteoporose. Então, assim, são boas formas de consumir. Uma forma mais gostosa, amendoim também é uma opção. Então, mais uma vez, a gente está mostrando que a variedade dá o resultado. Quando você varia esse cardápio, você consegue ter acesso a mais alimentos, né? Por exemplo, a banana, o abacate. Então, a gente encontra em diversas frutas o magnésio. Claro que a gente pode falar alimentos fontes, que são esses principais que eu falei, mas a grande maioria das frutas vão ter uma quantidade. A gente só chama de alimento fonte por ter uma quantidade maior, né? Mas o importante é, de fato, diversificar esse consumo. Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu adoro amendoim. Se você falou para mim assim, come amendoim que tem muita vitamina tal, porque você vai se dar bem. Eu vou ter vontade de encher o balde, vamos dizer assim, de amendoim e comer. Não é open bar de nuts, né? De castanha, eu chamo de Já granola pensou? salgada, não sei se esse é o nome, né? De fazer com gergelim, amêndoa defumada. Tem várias formas diferentes de consumir. A semente de abóbora, a gente tosta ela no forno. Eu sou louco por isso. Com salada verde, para mim, fica sensacional. Então, não é um consumo desenfreado também, porque são alimentos da classificação de oleaginosas e são muito calóricos também. Então, também tem que ter um consumo Exato, e regulado, né? gordurosos. É. Sim, É, e esse controle gordurosos. tem que vir. A castanha, Exatamente. sim, a Pode castanha falar. do Pará, por exemplo, a gente só pode consumir uma, né? E ela já te dá a quantidade de selênio que você precisa pro dia completo, né? Então a gente tem que dosar essa quantidade exatamente para não fazer que nem a gente estava falando da vitamina D, uma superdose. Mas aí os nuts vieram justamente para você botar ali um mix de outras fontes. Por exemplo, hoje o mix nuts tem o quê? Tem a castanha, muitas vezes tem uma fruta desidratada, né? Tem o damasco desidratado, tem uva passa desidratada, né? Amêndoa, a própria castanha do Pará ou de caju. Então a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta saciada, claro, e não dar um alimento separado, como a castanha ou como o amendoim, que aí acaba você tendo uma vontade de comer maior. Você sente que você come aquele volume, mas você está distribuindo um pouco, porque aí a uva passa é mais para o carboidrato, né? Aí as castanhas são as oleaginosas, tem mais o lipídio, né? A gordura que a gente fala. Então a gente consegue fazer essa divisão e um volume um pouco maior, tá? E aí tentar distribuir durante o dia. Por exemplo, você falou otimamente, a semente de abóbora pode botar por cima de uma salada, fica crocante, fica uma delícia. Aí no final da tarde você come um mix, nuts, então você já está ali tendo os benefícios de consumir alimentos fonte de magnésio. E o bacana também é que se você pega esse mix dos nuts meio que, vamos dizer assim, mais pro adocicado, né? Como as castanhas, por exemplo. Se você consome isso como uma fruta de repente, isso ajuda você a trazer mais saciedade para a pessoa que está fazendo essa alimentação, que também não quer ganhar peso, né? Então, o excesso de Sim, peso também pode ser um prejuízo no caso desses pacientes, já dificulta mais ainda a progressão do que a gente quer, que é a melhora do osso, né? E aí, com mais peso, já tem os movimentos já tão dificultosos, a musculatura já está fraca, ganhar peso não é legal. A gente está falando para as pessoas comerem as coisas, mas também dentro de uma regra, não é um consumo desenfreado também de alimentação. E a coisa mais importante nesse caso é uma balancinha, né? Uma balancinha de cozinha digital ajuda bastante é nesse legal, processo, é né? legal.
Quem não tem tempo, né, dá para. Tem hoje de muito fácil acesso no Google, tabela de medidas caseiras, né? Que aí te mostra uma colher de sopa, quanto é uma colher, quantos gramas tem daquele alimento por essas medidas, né? Quem ainda não tiver aí a balancinha. Mas em relação ao peso que você falou, é muito legal. Eu sempre falo que antes de petiscar, você precisa matar a sua fome. Então, assim, você tá com aquela fome enorme, é claro que você não vai ter acesso ao mix nuts. Então, ou você vai comer ali a tua frutinha antes, ou botar junto, como você falou também, colocou muito bem, para você conseguir se saciar, né? E até dar tempo para o estômago processar, né? Enviar para o cérebro que você está se saciando, para você também não vir a ganhar peso. Então, é uma preocupação também muito importante. Tudo está interligado, né, José? A gente sempre, Tudo. até para o lado bom, o alto consumo não é bom, é ruim. Show. A gente falou das castanhas e tudo mais, está faltando as verduras, né? O que que a gente pode ter de consumo de verdura que seja simples de processar em casa, vamos dizer assim, para a gente melhorar também e ajudar? Então, os alimentos verde escuro contemplam magnésio, contemplam a vitamina K, por exemplo, que seria o último para a gente, né, falar. Então, assim, o brócolis, espinafre, couve. E aí você pode fazer de diversas formas, né? Tem pessoas que gostam em sopa. Tem pessoas que adoram o suco verde, né? Que é o suco detox, que eu nem gosto de falar tanto esse nome, mas assim, o suco verde já é mais uma opção. Pode-se fazer, que eu também acho muito legal, de forma desidratada, com os temperinhos, por exemplo, a salsa. Ela é riquíssima em vitamina K. Pode fazer um sal de ervas. Então, você mistura o teu sal ali até para diminuir esse consumo de sal, que é um sequestrador de cálcio, né? E aí você bota nesse potinho, nesse tubete de festa infantil, que vende em loja de festa infantil, mistura com essas ervas, fica um sal verdinho super bacana, também pode consumir. Então hoje a gente encontra muitas, né, uma variedade de cardápio, onde a gente possa incluir, às vezes, um ovo mesmo. Ah, eu tô sem tempo. Faz um ovo ali com espinafre, fica uma delícia, né? Você precisa encontrar aonde você pode encaixar e que seja prazeroso. Ah, não gosto de folhosos. Brócolis também é excelente, também é fonte de vitamina K. Então faz teu brócolis ali no forno, ou faz um soufflé de brócolis, né? Também um soufflé pode fazer e ter esse acesso, é melhor do que não consumir. Então a gente consegue aí de diversas possibilidades para esse consumo. Show, excelente. O consumo muda, o consumo, né? O preparo muda um pouco a oferta nutricional que o alimento traz para a gente, né? É claro que se a gente pensar no alimento in natura, né? Por uma cenoura crua, ela vai trazer muito mais oferta nutricional do que se a gente cozinhar ela em água e descartar essa água especialmente. Você cozinha uma cenoura e prepara uma sopa com essa mesma água que ela foi cozida, você não perdeu tanta coisa porque o que soltou da cenoura teoricamente está na água. Mas tem certas coisas que podem ser perdidas. Então, via de regra, quanto mais natural, melhor nesse caso. Sim, sim, sim. Isso serve também tanto para os alimentos, né? A gente está falando de verdura, quanto para as sementes, tá? Eu falei que a gente pode moer, que a gente pode fazer farinha, mas a disponibilidade do nutriente na semente é muito maior do que depois de fazer, né, essa moagem. Então, assim, não é necessário fazer, mas se encaixar melhor no teu dia, pode moer. Mas também perde um pouco de nutriente. Na verdade, até o contato da faca, né? Do metal da faca cortando, você perde. Mas aí é aquele 100% que eu falei. 100% ninguém vai conseguir. Então, assim, se muitas pessoas, quando chegam no meu consultório, perguntam: Bárbara, eu posso até congelar o alimento, né? As frutas, os legumes? Eu falei, sim, a gente reduz o tempo, né? Tem pessoas que deixam por muito tempo. Aí você tem essa noção que vai diminuindo a questão da absorção dos nutrientes. Sim, de fato. Mas se você quiser para a semana, se for te facilitar, é melhor do que o não consumo desse Exato. alimento. E a forma de Até porque cocção também. Quando você faz no vapor, você tem uma absorção melhor desses nutrientes. Quando você faz na água,
principalmente quando a panela está aberta, né? Ela tem que estar fechada, né, para manter aqueles nutrientes. Então aquela água tá super rica em nutrientes, né? Pô, que legal. O que que eu posso fazer? Às vezes você pode bater um feijão, né? Ele, depois que você prepara, ele fica mais grosso, você bate um feijão. Você pode fazer o arroz aquela água rica em nutrientes. Então, tem formas de você absorver, independente da cocção ser de forma, né, com a água mesmo, sem ser a vapor. Mas o vapor é, é muito benéfico. É claro que a gente está falando aqui só de uma forma muito ampla, né? Que quanto mais natural, melhor, mas ninguém vai morder uma batata crua e achar que tá fazendo certo dessa forma, né? Então, Já pensou? tudo com cuidado em relação ao que a gente está falando para interpretar de jeito certo, sempre com um cardápio bem equilibradinho e bem bonitinho ali, para não ter certos exageros também, certos radicalismos, vamos dizer assim. Muito bem, aí vamos entrar então no universo em que a pessoa esteja fazendo a alimentação certinha e ela deseja saber, será que eu estou tendo o balanço correto desses nutrientes no meu organismo? Como é que a gente descobre isso? É possível? É possível, né? A gente tem duas formas, na verdade, né? A gente tem através dos sinais e sintomas, né? E a gente também tem os valores de referência. Então, o paciente foi ao médico, relatou que há alguns sinais e sintomas, e eu vou falar aqui à frente, mas e o médico falou: vou te passar um exame para ter essa resposta. A gente consegue ver pelo valor de referência. Então, vitamina D. Você está abaixo ali dos 20 que a gente tinha falado, né? Então, você está com uma deficiência. É, o cálcio, vou dar uma coladinha aqui, gente, que de cabeça é de 8,8 a 10,4, o valor de referência. Magnésio é de 1,9 a 2,5. E vitamina K tem uma dosagem diferente para homens e mulheres, tá? São 90 microgramas de 0,1 a 2,1, né, valor de referência, e valor de dose para você consumir dele, né, que você precisa por dia, seria de 90 microgramas para mulheres e 120 para homens. Esses valores de referência vêm ao lado, né, do exame. É claro que o exame ele precisa ser lido por um profissional, né? Mas a gente consegue, através desses valores de referência, ter uma noção se a pessoa está em deficiência ou está, né, como a gente fala, no limite. Não, você está no limite para entrar numa deficiência. É o tempo de alerta para a gente agir. Porque dependendo, né, se você está ali no meio, vai caber ao profissional, nutricionista ou ao médico, se vai fazer uma suplementação ou se não, se ainda dá com o alimento ou não. Então, depende muito ali daquela faixa onde o indivíduo se encontra. E isso vai determinar. E tem os sinais e sintomas, né? No caso, por exemplo, da vitamina D. É essa questão da fragilidade imunológica, que foi muito falado, né, na pandemia. Você volta e meia fica resfriada, você volta e meia tem essas alterações, tem alteração do sono, questão mais depressiva, sim, emocional também, tem uma bala através da vitamina D. Aí você também tem um outro suporte de saber que você também está em deficiência, tá? O cálcio é mais difícil. O cálcio você avaliar, mas uma pele seca, uma unha quebradiça, também pode dar uma questão de você perceber, mas é mais difícil. Mas não me preocupa porque o cálcio hoje em dia, né, já é comum. Vitamina D, cálcio, é muito presente nos exames de rotina, né? Já pedem, então não precisa tanto avaliar pelos sinais e sintomas, como, por exemplo, uma vitamina K. A vitamina K, um sinal e sintoma dela é o sangramento, né? Sangramento espontâneo pelo nariz. Espontâneo, né? Isso. Se for alguma coisa física e tudo, né? De uma questão, né? Tá resfriado, tá ali fazendo o assoamento muito intenso, assim, espontâneo, sangramento, aumento de fluxo menstrual, tá mais ligado à vitamina K. E aí é mais preocupante por ser um sangramento e porque não é comum, né? Ser pedido em exame de sangue, por exemplo, a vitamina K. E o magnésio tá ligado muito àqueles espasmos que você sente, né? Involuntários, né? Às vezes no olho, às vezes em pernas, enfim, e tremores. Então, assim,
se você tem esse sinal também de tremores, você tem a tendência o certo, né? É você pedir para que seja dosado teu valor de referência do magnésio, para ver se você está deficiente. Excelente. Mas tudo isso também pode ser facilmente acessado com o exame de sangue simples, né? Basta a solicitação conter essas análises, né? Não, teoricamente Sim, não é... A gente não precisa só tentar buscar esses sinais e sintomas, mas são sinais de alerta que, se estiverem aparecendo na pessoa, ela já pode começar a procurar auxílio para conseguir fazer um exame desse e saber se está tudo certo ou não, né? exatamente. E aí sim, né? A partir disso a gente sabe que vai precisar de suplementação e essa suplementação então vai ser ajustada de acordo com o que os exames apresentarem de taxas. E a partir daí vai ser calculado e ofertado para a pessoa como suplementação, mas como a gente disse aqui, e naturalmente de uma forma bem resumida, mas é interessante que a pessoa busque a orientação da nutrição, do profissional de nutrição, para conseguir alinhar toda a suplementação com um cardápio adequado e com o consumo certo. É, especialmente porque certos nutrientes também podem precisar de um pouco de gordura para serem absorvidos, outros não. Exato. Então, toda essa regulagem é interessante que seja feita e orientada, porque para o leigo é muito difícil ficar pesquisando tudo isso, né? Então, quanto mais próximo de um profissional, mais fácil de ter sucesso no processo, né? Sim, exatamente. A própria vitamina D, tá? É uma observação legal de ser feita, ela é uma vitamina lipossolúvel. Então, ela tem. Qual o melhor horário de tomar ela? No horário do almoço, né? Que você tem a presença ali da proteína, que tem uma fonte de gordura, então ela vai ser melhor absorvida. Não adianta você tomar em jejum, por exemplo, né? Então, ela é lipossolúvel, precisa de fato da presença dessa gordura. Tá aí um detalhe importante. Ao mesmo tempo, não adianta só consumir os suplementos, só consumir a alimentação da forma correta, se o estímulo físico não tiver vindo acompanhado. O que acontece é que o xixi acaba ficando caro, né? A gente toma um monte de suplemento, não aproveita eles, nosso corpo simplesmente descarta se eles não estão tendo função. E como é que a gente ensina? Como é que são aí? Vem mais a parte terapêutica mesmo. Como é que a gente mostra para o nosso corpo que aquilo é importante, que precisa ser aproveitado metabolicamente? Através do estímulo de carga. A gente precisa botar carga vertical nesses ossos para conseguir trazer sinalização interna para o nosso corpo de que ele precisa aproveitar aqueles nutrientes e fazerem o que deve ser feito com eles, né? A gente recebeu uma pergunta, não sei se a gente acabou respondendo ela ao longo do vídeo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mais ou menos. Se tirarmos o cálcio do osso, ele vira uma borracha, por isso a importância dos sais minerais. Mais ou menos por aí, né? O osso não necessariamente vai virar uma borracha porque ele não vai ficar flexível, mas ele vai se tornar mais frágil. Essa seria a forma mais interessante da gente colocar. E os outros vêm juntos para facilitarem a absorção. Não é isso? A gente pode dizer que o magnésio e o potássio, por exemplo, vão facilitar a absorção de cálcio no osso? Perdão, falhou. Falhou. Seria correto a gente dizer que os outros minerais, tirando o cálcio e a vitamina D. A vitamina D a gente já sabe, acho que esse ponto a gente não colocou, né? A vitamina D, ela pega o cálcio e coloca no osso, né? Essa seria a função da vitamina D ativada. Por isso que a gente fazer a suplementação, a pessoa tem que pegar sol, né? Não basta só tomar a vitamina D e não pegar sol. Então, essa vitamina D ativada, ela vai pegar esse cálcio e vai levar até o osso. As outras vitaminas fazem o mesmo processo nesse caso? Não influenciam diretamente, tá, José? Mas influenciam no metabolismo todo do corpo, né? A gente acabou de falar de uma parte super importante que é a questão renal, né? É um eixo ligado, coração, rim, né? Então, assim, se você sobrecarrega de um lado, como você estava falando, você acaba prejudicando a outro. Então, se a gente tem um metabolismo ali funcionando, do intestino ao rim, enfim, trabalhando, a gente consegue fazer com que isso tudo funcione de uma melhor forma, né? Então, como um todo, Harmônica, né? sim, exato. Como um todo, um nutriente vai ajudando a absorver o outro, tá? Tem que ter, claro, aquele, né? É que a gente passaria uma tarde aqui, né? Inclusive, tem um livro sobre interações medicamentosas com nutrientes e os próprios nutrientes entre si, né? E aí a gente tem algumas questões, aqui a gente falou, né, de sequestradores de cálcio, então a gente falou, por exemplo, o ferro também, ele atrapalha. Então, assim, se você
consumir excesso de ferro também com o cálcio, você atrapalha. Então, assim, todos, é harmônico, tem que ser de forma harmônica, tem que ser de forma em quantidades sem exageros, para esse bom funcionamento existir. Maravilha. Eu estou muito feliz. Particularmente, minhas perguntas todas foram respondidas. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa. A Bárbara, ela atende com a gente aqui na clínica. Acabou que eu não falei a tua apresentação, né? Agora que eu me lembrei que eu não fiz a apresentação. Mas eu vou puxar minha cola, então. A Bárbara atende aqui com a gente semanalmente. É só a gente fazer agendamento em relação à consulta em si, né? Ela pode fazer as solicitações todas em relação aos exames, isso não é problema nenhum, né? Ela já tem mais de 8 anos de formada, especialização completa em ortomolecular e está cursando a terapia nutricional em fitoterapia e funcional, que é a alimentação mais do fitoterápico, é a alimentação mais natural a partir das ervas, né? Seria correto a gente resumir dessa forma? A gente pode falar, por exemplo, o café, né? Tem cafeína. Eu consigo hoje falar, tome o café e a gente botar essa quantidade em café. Mas para a prescrição de cafeína adequada, que também hoje em dia, muito sabiamente, o conselho restringiu de realmente só quem for formado fazer essa prescrição, né? A cafeína, por exemplo, dá taquicardia, né? Pode dar taquicardia. Então a gente acha que às vezes é só um chá, é só uma erva e não precisa de orientação. Precisa, então por isso que hoje tem a pós e graças a Deus, orgulhosamente estou concluindo e vai só somar a questão ortomolecular. E o funcional, José, é quando a gente pega a função do alimento, né? Eu não sou uma nutricionista que condena, por exemplo, o pão francês. Ele pode ser consumido, mas ele é uma caloria vazia, não tem nutriente nenhum. Quando a gente pega um tomate, a gente tem o licopeno. Quando a gente pega a uva, o suco de uva, o vinho, tem o resveratrol. Então, são essas fontes que a gente pode manipular, né, através de cápsulas, ou botar a dosagem adequada para cada paciente, através da nutrição funcional. Então, é a função de cada alimento, né, trazendo mais saúde e qualidade de vida. Maravilha. E você também consegue atender desde o público infantil até o idoso. Claro que aqui a gente está falando de nutrição para osteoporose e osteopenia, mas é óbvio que o problema acontece muito, às vezes, antes da terceira idade. A gente já recebeu pacientes aqui na faixa dos 40 anos com osteoporose precoce. Então, não precisa esperar ficar idoso para começar a procurar auxílio, muito pelo contrário. A nutrição tem que vir para a gente a vida inteira para que a gente tenha equilíbrio e não crie resistência alimentar também, que é uma coisa que impede muito a evolução da pessoa, né? Acabou chegando mais uma pergunta aqui. Energéticos como Red Bull é um risco para as pessoas por causa da cafeína? Sim, a cafeína, e a gente pode falar em relação ao tema principal, né, de sequestrar o cálcio, mas também tem taurina, né, que também pode dar essa questão de acelerar. Então é muito importante você avaliar se é necessário você tomar, né? Às vezes você está indisposto por uma falta de minerais e vitaminas, né? E aí você toma aquela bebida para te dar energia momentânea. Então, por isso que é bom investigar o motivo do teu cansaço, né? No pré-treino. Se é necessário mesmo você consumir uma cafeína, se não se é uma questão de adaptação de sono. Então, isso precisa ser investigado individualmente, mas não é uma bebida que deve ser consumida em exagero, e principalmente recorrente, né? Todos os dias. A questão é o que eu ia dizer. Eu ia falar justamente da recorrência em relação ao uso da bebida, né? Bom, a gente já está, desde as nossas primeiras tentativas, a gente já está com quase 1 hora de live, né? A partir do momento que deu certo, já tem 45 minutos. Eu estou muito feliz que a primeira live da Motora tenha sido com você, como profissional de nutrição. Eu sou um grande fã de nutrição. Eu cheguei a cogitar, antes de fazer a graduação em fisioterapia, eu cheguei a cogitar a graduação em nutrição.
mas depois eu pensei em fazer uma pós, quem sabe, né? Logo depois que eu me formei, mas aí eu percebi que eu não me dou muito bem em bioquímica, é uma parte fraca para mim, aí eu criei um pouquinho de resistência, acabei Tô louca, eu preferindo fiz química conversar. também já. Então, eu gosto, eu gosto. Exatamente, né? A gente tem nossas preferências particulares, então, mas eu adoro essa troca que a gente consegue ter, tanto aqui dentro da clínica e agora começar a oferecer isso para as pessoas também, nesse conteúdo maravilhoso que eu estou super satisfeito da gente ter conseguido construir e ter sido a primeira live da Motora. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui junto com a gente também, que mandaram as perguntas, que estão mandando elogios agora, que clicaram no Também coração. quero agradecer, eu preciso agradecer, na verdade, pelo espaço, né? Eu, desde que entrei aqui, falei sobre a energia, né? Então, assim, desde a recepção, a todos que trabalham aqui. Então, essa recepção é não só para o profissional, né? Então, para os pacientes, todos os pacientes que eu atendo aqui em plena sexta-feira, né? Porque os dias que eu tô aqui, né? São os dias, né? Uma vez por semana que a gente falou, mas são as sextas. Então, é um dia que, particularmente, as pessoas querem sair e tudo, mas não. Eu encontro pacientes aqui muito focados, muito determinados, querendo fazer esse tratamento coadjuvante, né? Com a nutrição. E eu me sinto lisonjeada de estar aqui, né? Na Motora. E nessa live, que é 001, nossa, vai ficar 001, pra quem sabe ele história. chega na Então, 999, né? Vamos chegar até lá. Essa se live vai Deus ficar quiser. disponível e olha só que bacana. Dia 31 de agosto, semana que vem, é o dia da nutrição aqui no Brasil. Sim. E a gente vai disponibilizar esse conteúdo novamente como uma publicação no dia 31. Então, se você não assistiu o completo, se pegou pela metade, se quiser depois encaminhar para alguém, aguarda que ela vai entrar como conteúdo também na nossa timeline, em qualquer uma das plataformas, seja aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook. A gente vai colocar ela no ar de novo. Muito obrigada, obrigada agora a você, José, né, pelo profissionalismo. A gente passou a semana conversando e preparando, né? E eu achei isso muito cuidadoso e muito legal. Do respeito à nutrição, do que você falou mesmo, do interesse. E a gente passou a semana conversando aqui, o que a gente resumiu em uma hora, né? Espero que tenha ficado bem claro, mas me encontro à disposição também, não necessariamente se for paciente, então se quiser ir no meu Instagram, tirar alguma dúvida, ou nos comentários mesmo, né? Que vai ficar, né, na página da Motora. Eu vou sempre dar uma olhadinha ali no que eu puder ajudar. Vai ser um grande prazer. Com certeza. Maravilha. Muito obrigado para você, a você. Muito obrigado a todo mundo que participou. E a gente se vê na próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.